Olá, eu sou a Tamires, sou sócia do Tamires Amorim Advocacia e responsável pelo setor jurídico aqui da Nacional. Hoje nós vamos falar sobre a relevância da diversidade nas empresas. Hoje em dia, quando a gente fala sobre diversidade dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, a gente está falando mais sobre a valorização dessas pessoas, da gente, né? Então, quando a gente está falando sobre valorizar e integrar raças, diferentes gêneros, diferentes idades, experiências, capacidades, então a gente está falando sobre a diversidade. Hoje em dia não é só mais sobre uma obrigação de justiça social ou responsabilidade social. A gente está falando sobre uma nova estratégia, uma nova ferramenta para trazer inovação, criatividade dentro de uma empresa. Hoje em dia, quando a gente fala sobre as empresas aplicarem a diversidade no seu ambiente de trabalho, a gente está falando sobre um dos principais benefícios que isso pode agregar a ela, que é a inovação e a criatividade. A gente tem um estudo hoje que mostra que essas empresas que elas aplicam a diversidade no seu ambiente de trabalho, elas têm 1,7 vezes a mais de liderar a inovação no seu mercado, né, no seu setor, do que as concorrentes. Então, hoje em dia a gente mostra que aplicar a diversidade é uma estratégia extremamente inteligente. Por quê? A gente fala sobre pessoas diferentes, de vivências, de diferentes experiências, visões de mundo, trabalhando para solucionar problemas diversos, mais complexos e que estão mais ligados à atualidade. Quando a gente fala sobre as empresas aplicarem a diversidade no seu ambiente de trabalho, a gente também está falando sobre um dos principais benefícios, que é na melhora da tomada de decisões. Quando a gente tem uma inclusão na equipe, também na liderança de pessoas que tomam a frente de um projeto importante, pesquisas recentes mostram que essas empresas que são mais inclusivas e abrangem mais a diversidade, elas atingem um resultado melhor e de forma muito mais rápida do que as concorrentes. Um outro benefício extremamente importante é sobre a atração e retenção de talentos. Hoje, uma empresa, quando ela faz a recrutação de pessoas, ela também tem que observar se ela está fazendo uma adesão às inclusões, né? Quando se faz a adesão a inclusões, diversidades no ambiente de trabalho, isso atrai automaticamente pessoas, talentos de alto calibre. Hoje em dia, as pessoas buscam uma empresa em que elas se sentem bem e que elas possam se sentir valorizadas pela sua competência, sem nenhum tipo de preconceito ou abusividade no seu ambiente de trabalho. Um outro benefício que isso gera também é que aquele colaborador ele se sente mais confortável dentro do seu ambiente de trabalho e assim evita a rotatividade de colaboradores dentro da empresa e automaticamente aumenta a lealdade daquele colaborador com a sua empresa. Assim como os colaboradores, eles também pesquisam, vão atrás sobre a empresa estar aplicando a diversidade no seu ambiente de trabalho, o consumidor, o cliente, ele também está fazendo essa pesquisa e essa análise. Isso porque hoje um cliente ele busca saber sobre as práticas empresariais da empresa, se ela aplica realmente a diversidade e se ela demonstra isso com a sua marca. Então, quando a gente fala sobre um dos principais benefícios quando uma empresa ela vai aplicar a diversidade, a gente está falando sobre uma melhor reputação da sua marca no mercado. E isso faz com que ela se destaque de empresas concorrentes.
Hoje em dia, também, quando a gente fala sobre diversidade, não tem como a gente deixar de falar sobre as regulamentações, né? Já existem muitas leis que elas visam incentivar ou até mesmo obrigar empresas a praticarem inclusões no seu ambiente de trabalho. Então, quando uma empresa ela opta por fazer inclusões, seguir com a diversidade do seu ambiente de trabalho, a gente também está falando que ela está assegurada perante a lei e perante determinadas regulamentações conforme a sua região. As empresas que abraçam e aplicam a diversidade, elas são mais competitivas no mercado global. Isso porque a empresa ela é mais capaz de entender e atender os clientes de diferentes nacionalidades, gêneros, idades. Então, quando a gente está falando sobre aplicar a diversidade, a empresa ela tem um destaque principalmente no mercado internacional. Isso porque ela consegue atingir diferentes culturas. Em resumo, promover a diversidade não é somente a coisa certa a se fazer, mas é também a coisa mais inteligente. Isso porque uma empresa que ela está preocupada em abraçar as diferenças, ela atrai melhores talentos, ela também melhora a sua reputação no mercado e isso automaticamente gera uma melhor competitividade no mercado global. Então a gente pode concluir que hoje aplicar a diversidade ela é uma estratégia que vai te ajudar a enfrentar desafios e chegar em soluções diversificadas para o mundo contemporâneo. O episódio de hoje fica por aqui. Eu agradeço a participação de vocês e nos vemos no próximo episódio. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar. Até logo! Esse podcast foi apresentado pela Nacional Saúde Corporativo. Se inscreva no nosso canal e fique por dentro das próximas novidades. Um dos outros... A gente tem um estudo recente que mostra que 1,7 vezes... Não fica legal, vezes. Saúde e segurança corporativa através da prevenção são os nossos objetivos. Prevenção no trabalho aliado à tecnologia.